Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma reflexão Boa noite, amigos. Graças a Deus. Nesse momento eu quero fazer uma reflexão bíblica e desejo me apropriar da oportunidade que Deus está me concedendo para compartilhar uma palavra de Deus acerca do tema restauração. Diante da ociosidade desse dia de sábado, e sabendo que há muitas, nós estamos vivendo um tempo complicado, eu resolvi vir aqui na rede social para estar falando sobre restauração. E nesse momento eu quero fazer uma oração a Deus para comunicar alguma coisa acerca desse tema. Restauração. Então você que está ao alcance desta voz, você que está nesse momento aí nos assistindo, eu quero falar sobre restauração. Nos dê um pouquinho da sua atenção, que eu acredito que vai ser de muito proveito que nós vamos compartilhar acerca da restauração. Então você que está ao alcance, você que está nos observando, nos vendo aí agora nesse momento, nós vamos falar sobre restauração. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão carecendo da restauração. É fato que esse tema é um tema importantíssimo para essa geração. Então eu quero falar aqui, eu tenho um texto bíblico para meditar acerca desse tema, restauração. É bem provável que você que está nesse exato momento aí na rede social, é bem provável que você, em alguma área da sua vida, você deseja da parte de Deus uma restauração. É provável que você que está observando aí o Facebook nesse exato momento, deseja de alguma forma alguma restauração na sua vida. E diante da importância desse tema, eu quero falar algo acerca da restauração, observando um texto bíblico. Livro de Jó, capítulo de número 42. Versículo de número 10 e o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. A Bíblia diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão
à sua mesa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado, e cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aí na live, irmão Glauber, irmão Wilton, irmão Ney, alguns irmãos que estão adentrando aí nessa live. Nesse momento nós vamos compartilhar algo acerca do tema restauração. Então esse é o nosso tema nessa noite de sábado. Eu sei que é bem provável que você que está entrando agora nessa live seja uma pessoa que está precisando de uma restauração. E diante dessa temática tão importante da Bíblia, que é a temática da restauração, isso é um ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele age na restauração. Existem profecias bíblicas acerca da restauração. Então esse é um tema importantíssimo. Você que está ao alcance desta palavra, eu peço a você um pouco da sua atenção para que a gente consiga transmitir ao seu coração essa mensagem, essa informação bíblica acerca desse tema, restauração. O texto que eu fiz questão de fazer a leitura é, na verdade, o texto que define de forma fiel a restauração na vida de uma pessoa. Quando você olha para a história de Jó, o que você observa é justamente isso. É um homem que, durante a sua vida com Deus, Deus permitiu que ele tivesse algumas perdas. E essas foram importantes, apesar de que para Jó elas fizeram bastante falta. Mas quando você analisa a história de Jó, você percebe que as percas de Jó, ao contrário de ser somente algo ruim, porque humanamente falando, qualquer coisa que vai embora, qualquer coisa que a gente perde, é natural que nós, como seres humanos, não conseguimos, não entendemos, não identificamos o propósito de forma inicial daquilo que nós estamos perdendo. Então é normal que quando nós perdemos alguma coisa, a nossa vida fique abalada, que a nossa vida fique de certa forma aprisionada no sentimento de mágoa, no sentimento de perca, no sentimento de angústia. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos perceber que foi perdendo que Jó ganhou. Foi perdendo que Jó recebeu de Deus a restauração. Sempre quando há uma perca na nossa vida, permitida por Deus, provavelmente lá na frente haverá uma restauração de Deus na nossa vida. Porque toda perca na nossa vida tem um propósito de Deus. E todo momento na nossa vida, dependendo de como nós se comportamos diante de Deus, Deus permite que algumas situações aconteçam. Deus permite que algumas lutas elas venham sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Jó, ele perdeu. Para lá na frente, Deus o dá novamente o dobro. Para lá na frente, Jó vivenciar uma experiência de restauração na sua vida. Então, é provável que você que ouve esta palavra nesse momento, em algum momento da sua vida, você perdeu. Em algum momento da sua vida, alguma coisa foi embora. Em algum momento da sua vida, alguma coisa deixou de ser a sua existência momentânea.
E é verdade que tem situações da nossa vida que acontecem dessa forma. Existem momentos na nossa vida que Deus permite algumas percas na nossa vida. Existem momentos na nossa vida que Deus permite algumas coisas irem embora na nossa vida. A verdade é que Deus ele quer nos mostrar, Ele quer nos ensinar algo. Agora, olhando para esse termo, restauração, nós vamos observar que para Jó ser restaurado, ele teve que perder. Para Jó viver o processo da restauração na sua vida, ele teve que perder. Para Jó receber de Deus a restauração da sua família, ele teve que perder sua família. É triste que as coisas tenham que ser dessa forma. Nós não conseguimos lidar com isso, com as percas. Mas toda situação ruim na nossa vida nos proporciona uma experiência de crescimento. Toda situação ruim na minha e na tua vida nos proporciona uma experiência de crescimento. É normal que pessoas que perdem, pessoas que passam por situações ruins, elas automaticamente sejam pessoas mais fortes. Para aprender a valorizar o que temos, geralmente precisamos um dia perder o que nós temos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a restauração é uma temática desde o Antigo Testamento. Deus ele teve que restaurar o homem para que o homem voltasse a ser santo diante dele. O homem natural, ele se corrompeu. Se você observar a Bíblia, desde o princípio, o homem vem se corrompendo. O homem vem se afastando da face de Deus. O homem vem se distanciando do propósito de Deus. E muitas vezes o caminho da restauração na vida desse homem é a perca, é a dor, é o sofrimento. Então nem sempre quando estamos perante o sofrimento, isso significa que nós vamos nos dar mal. Quando nós confiamos em Deus a nossa existência, quando nós somos fiéis a Deus no propósito, por fim, Deus vai nos providenciar um momento de restauração. E tudo que nós perdemos um dia vai voltar. Quando você olha para a palavra restauração, no dicionário a palavra restaurar significa fazer voltar à forma original, fazer voltar à forma antiga. Então, quando Deus ele quer nos restaurar, significa que Ele vai fazer voltar à forma original. No princípio, quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito. Deus o criou para morar e para ter acesso a Ele, para estar com Ele todo o seu período. Porém, a Bíblia diz que o homem pecou. E o homem ficou deformado por causa do pecado. A falha humana, ela acabou deformando o caráter do homem. Porém, Deus não desistiu do homem. Deus providenciou uma etapa na vida desse mesmo homem, aonde Deus ia trazer a restauração. Então, restauração na nossa vida é algo providencial. Restauração na nossa vida é algo importante. Você que está ao alcance desta palavra, você que está nessa live, você que está ouvindo esta palavra, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Deus ele nos restaura, Ele tem um momento de restauração para a nossa vida. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer na vida do homem é restaurar, é trazer a forma original, é fazer o homem resgatar os princípios, é trazer o homem para o caminho novamente. Quando o homem falha, quando o homem peca, é natural que o homem, na hora que peca, que erra, na hora que o homem cai, é natural que o homem sinta no seu coração, na sua mente, seja enganado por uma percepção que diz que não tem mais jeito. Mas Deus ele é especialista em restaurar o homem.
Deus ele é especialista em trazer o homem para o estado original. Deus ele não desiste da nossa vida, mesmo quando nós estamos numa situação complicada. Mesmo quando nós estamos sofrendo algum peso, alguma carga, Deus ele não nos abandona. Então você que está ouvindo esta palavra, saiba disso. Independente do que você perdeu, se você seguir os planos de Deus para a sua vida, é natural que a restauração chegue na sua história. É claro que quando nós observamos o processo de restauração na vida de Jó, não aconteceu na hora que ele queria. Se fosse para perguntar para Jó, Jó, você deseja que exatamente agora Deus te restaure? É natural que Jó, humanamente falando, iria responder: claro, eu desejo que Deus me restaure. Só que o processo de restauração na vida de Jó não aconteceu da noite para o dia. Não é na hora que nós queremos, mas existe na agenda de Deus uma etapa da nossa vida onde Ele pode nos restaurar, onde Ele pode trazer restauração, onde Ele pode nos fazer voltar ao estado original. Se eu fizer uma pergunta para você que está ao alcance desta palavra e te perguntar: olha, você precisa de restauração na tua família? É provável que você diga que sim. Se eu lhe perguntar: olha, irmão, você precisa que o seu casamento tenha uma área dele restaurada? É provável que sim. Porque no caminho, na jornada, na vida, nós vamos, infelizmente, nós vamos perdendo algumas coisas. Infelizmente nós perdemos. Infelizmente a nossa natureza humana, ela nos engana. Em alguns momentos da vida nós temos que ser restaurados em alguma área da nossa vida. Se eu lhe fazer uma pergunta, irmão, você que está ouvindo esta palavra, você deseja ser restaurado? É claro que você vai dizer sim. Se eu lhe perguntar: irmão, você quer, no seu casamento há uma necessidade de restauração? É claro que você vai dizer que em alguma área existe a necessidade. Eventualmente nós precisamos de uma restauração. E esse tema, restauração, é algo que é possível para quem acredita em Deus. Porque as circunstâncias que Jó viveu não pararam o propósito de Deus na sua vida. As percas de Jó não travaram o propósito de Deus na sua vida. Ao contrário, as percas de Jó era o propósito de Deus na sua vida. Mesmo que isso foi doloroso para ele, era necessário que ele perdesse. Mesmo que isso fosse doloroso para ele, foi necessário que em algum momento da sua vida alguma coisa fosse embora. Semelhante ao que aconteceu com Abraão. Quando Abraão perde a presença de Ló, o seu primo, o seu sobrinho, é natural que Abraão se sentisse triste porque perdeu alguém importante na sua caminhada. Mas tem momentos da nossa vida que nós vamos perder pessoas. Tem momentos da nossa vida que nós vamos perder algumas coisas. Mesmo que nós não queremos, mesmo que isso para nós momentâneo, no momento, na hora que nós perdemos é ruim, é providencial na nossa jornada. Há um propósito de Deus em tudo que Ele permite chegar, em tudo que Ele permite ir. Há um propósito de Deus em tudo que Ele permite estar conosco no momento, em tudo que Ele permite ir embora. Mas quando Ele quer agir, quando Ele deseja fazer, Ele faz. Quem confia em Deus está guardado por Deus. Então talvez você está vivendo um momento da sua vida difícil, complicado. Nós, no contexto Brasil, estamos sofrendo. Nós, no contexto Brasil, estamos sendo bombardeados. Só que Deus, Ele permite processos da nossa vida para trazer de volta. E na hora que Ele trazer de volta, na hora que a restauração vier, é provável que você se torne uma pessoa melhor. Na hora que a restauração vier, é provável que você se torne um homem melhor. Então é necessário na minha e na tua vida alguns propósitos, alguns processos.
O processo que nós estamos vivendo não é determinado por nós. O processo que você vive no momento não é determinado por você. Não é você que determina o tempo de Deus na sua vida. Não é você que manda em Deus, é Deus que manda em você. Na agenda de Deus, na nossa existência, existem momentos difíceis. Na agenda de Deus, na nossa existência, existem momentos onde nós vamos eventualmente perder alguma coisa. Só que a restauração ela é provável. A restauração ela é possível. A restauração ela acontece na nossa vida. E você está aí ouvindo esta palavra e talvez está dizendo: meu Deus, por que que eu perdi? Por que que foi embora? Por que que a minha esposa teve que ir? Por que que o meu esposo teve que ir? Por que que eu perdi um ente querido? Existem situações na nossa vida que são providenciais. A vida humana ela é misteriosa. Mas quando nós confiamos a nossa existência a Deus, a nossa vida não está mais sendo completamente guiada por nós. Nós entregamos a nossa vida, e quando entregamos a vida a Deus, Deus ele determina o que tem que acontecer na nossa história. Nós temos dois caminhos para seguir. Nós temos duas jornadas para decidir o que queremos. Podemos seguir o caminho de Deus ou não. Se escolhemos o caminho de Deus, eventualmente coisas boas e ruins vão acontecer. Claro que se nós escolhemos também o caminho do mundo, eventualmente coisas boas e ruins vão acontecer. Mas a nossa vida sendo guiada por Deus, existem processos. Entenda, a sua vida, ela é valiosa. E muitas vezes, para não lhe perder, Deus tira coisas de você. Muitas vezes, para não lhe perder, Deus permite que coisas da tua vida que você ama vão embora. Muitas vezes, para não lhe perder, Deus permite que você perca algumas coisas. Não pense que a tua vida está limitada ao fracasso por causa do momento ruim que você está passando. Não pense que a tua vida está limitada ao fracasso por causa do momento ruim que você está vivendo. Não pense que a tua vida não vai dar certo somente porque você está passando por uma dificuldade. A dificuldade que você está passando, ela não pode mudar a história de Deus para a tua vida. O que Deus tem na tua vida vai acontecer no período de Deus. A questão é o quanto você está ligado a Deus, o quanto você está próximo de Deus, o quanto você ama a Deus, o quanto você conhece a realidade de Deus, o quanto você está ligado a Deus. E muitas coisas que vão acontecer na tua vida não vão ser conhecidas por você. Quando Jó perde a família, quando Jó perde a saúde, quando Jó perde os bens materiais, Deus não deu satisfação para Jó. Deus não falou para Jó: Jó, estou tirando isso de você por causa disso e por causa daquilo. Não, ele simplesmente perdeu. E lá na frente, quando Deus trouxe de volta, ele entendeu. Quando Deus trouxe de volta, Jó era um homem mais apegado a Deus do que quando ele perdeu as coisas. Tem momentos da tua vida que você vai perder algumas coisas. Talvez essas coisas que Deus está tirando da tua vida são coisas que te afastam de Deus. Sendo você um servo de Deus, nada pode. Bendito é o homem na sua jornada, coisas que o afastam de Deus. Bendito é o homem que Deus permite que coisas que nos afastam de Deus vão embora. Bendito é o homem que Deus providencia esse escape, mesmo que esse escape seja dolorido para a alma do homem. É melhor você sofrer ao lado de Deus do que você ser feliz, entre aspas, longe de Deus. É melhor você sofrer, viver uma felicidade, entre aspas, longe de Deus. Deus ele tem um propósito
existe um processo na nossa vida onde Ele vai restaurar o que é essencial. O que é essencial na agenda de Deus tem um momento, a hora e o dia certo de vir para a nossa vida. A restauração na vida de Jó aconteceu na hora de Deus. Não foi na hora de Jó. Jó não entendia. No processo, Jó sentia dores. No processo, Jó era acusado pelos amigos. No processo, Jó era maltratado pela sociedade. No processo, Jó não entendia o que estava acontecendo. Porém, na mão de Deus estava o domínio. Jó não entendia, mas Deus estava controlando tudo. Na hora exata, no momento certo, Deus trouxe a restauração. Entenda isso nessa noite, compartilhe essa verdade com a sua própria alma. Olhe para dentro de você e veja. Existem coisas na tua vida que foram embora e foi providência de Deus na tua vida. Mesmo que isso te trouxe sofrimento, mesmo que você esteja magoado com a realidade da tua própria vida. Existem coisas na tua vida que falavam mais alto do que Deus. Então Deus, por amor à tua própria alma, Ele tirou. Mas na hora que Ele desejar, Ele vai restaurar. Quando você estiver preparado, quando o teu coração estiver em Deus, quando a tua alma estiver faminta por Deus em primeiro lugar, Ele vai restaurar o que você precisa. A restauração é algo que Deus tem agendado para a nossa vida. A restauração é algo que Deus tem projetado para a nossa existência, entenda isso. Aí você me diz, irmão, eu não sei por que estou sofrendo. O sofrimento está na agenda de Deus para a nossa existência. Não pense que servir a Deus é parar de sofrer. Não pense que servir a Deus é não ter sofrimento. Essa palavra que tem sido dita por aí, onde o evangelho vem para o coração humano e o homem para de sofrer, é mentira. É mentira isso. Quem ama a Deus, ele sofre. Quem ama o evangelho, ele passa por dificuldades. A diferença é que nós temos o escape, nós temos o socorro, nós temos uma presença real, nós temos uma palavra no nosso coração. Você não pode deixar que o teu sofrimento fale mais alto do que a verdade de Deus na tua vida. A restauração é um propósito, é um processo. Quando Deus criou o homem pecou. O homem errou, o homem foi deformado pelo pecado, o homem ficou irreconhecível diante de Deus. O homem tentou se restaurar só. Quando Adão e Eva, eles vão cozer folhas de figueira e vão fazer roupas para se cobrir as suas vestes, a sua nudez, eles estão tentando se restaurar. Eles estão tentando voltar ao original. Não dava para ser da maneira que o homem queria. E para providenciar a restauração de Adão e Eva, o primeiro passo foi o sacrifício de um animal que foi morto para que Adão e Eva recebessem vestes. Deus, ele sacrificou um animal lá no Éden, lá no início, lá no princípio, para que Adão e Eva recebessem vestes, para que o processo de restauração começasse na vida deles. Eles perderam a presença de Deus, o pecado arrancou a presença de Deus da vida deles, e eles agora tentaram da maneira humana colocar uma roupa, se vestir, se apresentar diante de Deus. Só que para que eles se estivessem dignos diante de Deus, alguém foi sacrificado no princípio. Desde lá há uma figura simbólica de Cristo, porque Cristo, ele morre para nos dar a providência de voltarmos a falar com Deus da maneira certa. Então você vai observar na Bíblia que a restauração é um propósito, é um processo, é uma vontade de Deus. Deus, ele tem prazer em nos restaurar. Ele tira algumas coisas da nossa vida, mas na hora certa ele devolve. Se aquilo é essencial para a nossa existência, ele vai devolver.
Ele não vai nos entregar de uma forma arruinada, Ele vai melhorar aquilo para nos entregar. Agora, entenda uma coisa, dentro do processo da tua existência, existe as percas. Mas eu não gosto de perder. Eu não gosto de sentir falta. Eu não gosto de ser maltratado. Mas eu não gosto de ser ferido. Mas no processo da construção de um caráter segundo o coração de Deus, existem decepções. As decepções te fazem mais forte. As decepções, elas podem mudar a tua forma de enxergar a vida e podem te aproximar de Deus. É melhor estar decepcionado e perto de Deus do que ser uma pessoa feliz de forma superficial. Deixa Deus completar a tua existência. Deixa Deus completar a tua mente. Nós, como seres humanos, nós temos defeitos, nós temos falhas. Você não é o melhor. Você não é bom. Eu não sou bom. O grande triunfo do Evangelho, a carta na manga de Deus, é que Ele se esforça, ou entre aspas, Ele pode, essa não pode não ser a palavra certa, mas Ele vai ao nosso encontro quando nós não valemos nada. Você não começou a valer porque aceitou Jesus. O teu valor não está entrelaçado à tua existência, está entrelaçado na vontade dEle. Quanto mais próximos de Deus, melhores nós vamos se tornando. A restauração na nossa vida é um processo. Fazer voltar a forma original é um processo. Quando você aceita Cristo, a tua vida muda, mas não é um passe de mágica. Você ainda é obrigado a lutar contra coisas dentro da sua própria alma. Existem coisas dentro de você que militam contra o teu espírito. A tua carne milita contra o teu espírito. Você precisa entender que o propósito de Deus é maior do que a tua vontade. E diante do propósito de Deus tem coisas que vão ter que ir embora. Você não vai ser mimado. Deus, Ele faz o que tem que fazer, mas nós temos que aprender o nosso lugar em Deus. Coloca isso no teu coração, entenda isso. A tua vida, ela está limitada, mas existe um Deus que aposta em você, que te ama. Agora, quando coisas estão sendo mais valorosas no teu coração do que o próprio Deus, Ele permite que vá embora. E bendito é o homem que Deus permite que coisas que a gente ame vá embora. Bendito é o homem que Deus permite que coisas que nosso coração ama vão embora. Bendito é o homem que Deus permite que coisas que Ele ama vá embora. Entenda isso, ouça isso em nome de Jesus. Está indo embora. Por que foi embora? Porque não é mais a minha realidade. Porque estou sofrendo. O sofrimento nos aproxima de Deus. Deus, Ele não tem prazer de nos fazer sofrer, mas existem situações da nossa vida que o sofrimento nos faz se aproximar de Deus. Bendito o dia que você perdeu algo e que esse algo que foi embora te fez se colocar de joelhos. Tem horas que Deus permite que o emprego vá embora para você se colocar de joelhos. Tem hora que Deus permite que as coisas que você ama vão embora para você se colocar de joelhos. Evangelho é isso. Falar para você que você vai ser abençoado sem estar perto de Deus é utopia, é mentira. Existe um processo de Deus na tua vida. Existe um processo de Deus na tua existência. Eu falo para você que está ao alcance desta palavra, são 5 pessoas só que estão ouvindo esta palavra. Eu falo para você,
Deus, Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. A restauração é um processo, é um procedimento, tem a hora certa de chegar. Se aquilo que tem que ser restaurado na tua vida não é maior do que Deus no teu coração, saiba que Deus vai restaurar. Enquanto você ama muito uma coisa, mais do que você ama a Deus, essa coisa que você ama não vai vir para a tua mão. Restaurar é fazer voltar à forma original. A restauração, ela está dentro do contexto. Desde o princípio Deus está proporcionando épocas onde a restauração vem, mas Ele vai restaurar aquilo que é essencial, se aquilo que é essencial para a minha vida humana não é maior do que Deus no meu coração. Se você observar o livro de Jó, o capítulo 42, o que antecede a restauração de Deus na vida de Jó é justamente quando o que Jó fala na sua oração diante de Deus. Jó vai vivenciar a restauração no versículo 10, 11 e 12. Restauração no âmbito familiar, restauração no âmbito financeiro, restauração no âmbito social, restauração no âmbito emocional, restauração da sua saúde. Deus iria restaurar Jó de uma forma completa. Deus, existe esse testemunho na Bíblia, Deus restaurou Jó de uma forma completa, mas Deus só restaurou Jó quando Jó reconheceu que Deus era maior. Você talvez está lutando diante de Deus, está pedindo a Deus uma restauração na tua família, no teu casamento. Talvez você está diante de Deus e dizendo: Deus, abençoa, restaura o meu emprego, restaura a minha vida financeira, restaura a minha consciência, restaura a minha família, restaura o meu filho, restaura a minha mulher, restaura os meus irmãos, restaura o meu lar, faça isso por mim nessa área específica. Só que se essas coisas forem maior do que Deus, Deus não vai fazer. Se Ele fizer, infelizmente, a sua ruína pode acontecer. Então tem hora que Deus não te dá porque você não está preparado para receber. Aí você grita, você clama, você geme, você chora, você se magoa, você se fere, você se angustia, falando para Deus: Deus restaura, Deus faz isso, eu preciso disso. Se isso for maior do que Deus no teu coração, coloque isso na sua cabeça, Deus não vai fazer. Por isso que Deus permite que pessoas nessa terra não são bem-sucedidas no mundo físico. Existem homens que vão ser bem-sucedidos fisicamente, financeiramente, Deus vai honrá-los, mas existem homens que vão sofrer a vida toda. Por quê? Porque o coração desse homem é preso às coisas desse mundo. E é melhor sofrer a vida toda do lado de Deus, sabendo que a eternidade nos espera, do que viver uma vida boa nessa terra. Saiba de uma coisa: dinheiro não salva ninguém. Recurso, poder social não liberta ninguém. Existem coisas na tua vida que vão ficar e vão embora. Esteja alinhado a Deus. Ouça o que o Espírito diz ao teu coração. Talvez você que está ouvindo essa palavra precisa compartilhar ela com alguém. Faça isso. Mas ouça o que o Espírito diz no teu coração. Deus está usando a minha vida nesse exato momento para a tua vida. Você que está ouvindo esta palavra, Deus está falando com você agora. Não se trata de um pastor, de um pregador do lado de cá. Se trata de uma voz profética que rompe as barreiras da tecnologia para entrar no coração de uma alma necessitada. Deus, Ele sabe por que você está sofrendo. Deus, Ele tem visto o teu sofrimento. A tua alma pode estar aflita, o teu coração pode estar magoado, você pode ter perdido muita coisa, mas Deus, Ele sabe o que está acontecendo. O processo de restauração na tua vida não vem na hora que você deseja. O processo de restauração na tua vida não acontece no momento que você deseja. Não é você que vai definir a hora que Deus tem que fazer. O teu coração precisa estar alinhado a Deus em primeiro lugar.
A questão do mundo atual não é se o coronavírus vai embora, é se o nosso coração está em Deus. A questão não é se a doença vai cair por terra, é se o nosso coração está ligado em Deus. A questão do mundo atual não é se as igrejas vão abrir, é se nós somos uma igreja em Cristo, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A questão atual não é se a política do Brasil está corrompida, maltratada, ferida, não é se a sociedade está sofrendo o peso de um jugo humano, não. A questão não é o presidente, não é o governo federal, a questão é a minha alma diante de Deus. A questão é a tua vida diante de Deus. Diante de Deus, como você tem levado a sua vida diante de Deus? Talvez você tenha pedido e não tenha vindo. Eu disse que restauração é um processo. Quando Deus quer restaurar, Ele restaura. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Restauração é um processo. Na vida de Jó, a restauração só veio depois que Jó se humilhou perante Deus. Na vida de Jó, a restauração só veio depois que Jó colocou a sua alma diante de Deus. Na vida de Jó, a restauração só veio quando Jó se humilhou, permaneceu, perseverou, continuou, amou a Deus. Talvez você precisou perder tudo para você valorizar a presença de Deus. Talvez você precisou perder tudo para você entender que Deus é mais importante do que as coisas que você tem. Não fique angustiado. Você não tem motivos para ficar angustiado porque perdeu. Se aproxime de Deus, continue. Por fim, Ele se manifestará. A vida de Jó está marcada por frases. Jó, diante de tudo que estava vivendo, um dia ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai se levantar por mim. Jó perseverou, Jó pregou para si mesmo. Jó resistiu aos ataques familiares. Jó resistiu aos ataques dos amigos. Jó resistiu aos ataques da própria consciência. Jó resistiu à dor do corpo, à angústia, às feridas. Jó resistiu para chegar ao denominador comum, aonde Jó reconhece a soberania de Deus e onde Deus restaura a vida, a família, a história de Jó. Você vai ser restaurado. Esteja com Deus. Abrace a causa de Deus. Ame a Deus mais do que a si mesmo. A tua vida vale mais do que um momento de prazer. A renúncia é uma necessidade que nós temos. A nossa natureza deseja o pecado. Deus, Ele sabe o que está fazendo na nossa história. Quando você olha para esse texto bíblico, é isso que você observa. Observe o testemunho de Jó. Observe o testemunho de Davi. Todos esses homens passaram por um processo. Todos esses homens tiveram momentos difíceis. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Olha para a nossa realidade. Pessoas preocupadas. As despensas estão ficando vazias. As famílias estão sendo completamente presas, enclausuradas. Há uma pressão psicológica na sociedade. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Faça para Deus. Coloque a sua vida em Deus. Esteja com Deus. Abrace o Evangelho. Não deixe que a sua natureza fale mais alto. Cristo, Ele tem um propósito na tua vida. As coisas que você tem não podem ser mais valiosas do que Deus. Talvez por isso você tenha perdido coisas que você julga ser essencial na tua história.
Coisas que você julga que é essencial na tua história estão indo embora, porque você precisa entender que Deus, ele é maior do que tudo isso. Bendito é o homem, bem-aventurado é o homem que Deus permite que ele perca alguma coisa nessa vida. Bendito é o homem que Deus permite que ele perca alguma coisa. Nós aprendemos a ser mais forte. Cristo disse que nós temos que perder a nossa vida para ganhar a vida com Ele. Nós estamos lutando por coisas superficiais, estamos esquecendo da nossa salvação. Nós estamos lutando por coisas superficiais, estamos esquecendo que o essencial está na eternidade. Nós estamos lutando por coisas que não podem mudar a nossa vida. Estamos esquecendo que nós vamos envelhecer. A qualquer momento vamos se encontrar com Deus na eternidade. A morte está a um passo de nós. Nós estamos a um passo de morrer. E o que vai acontecer conosco? Eu sei que esse discurso é um discurso pesado. Parece um discurso religioso. Não é. Não se trata de religião, se trata da verdade. A verdade não está submetida à religião. A verdade, ela é além, ela transpõe as barreiras da religião. Não se trata de religião. A nossa vida está em jogo. Você precisa abrir o seu coração para Deus nesse momento. A restauração é um propósito. Se Deus permitir, vai acontecer na tua vida. Ele sabe o que tem que fazer na tua vida. Não se preocupe. Agora, como o teu coração está? Como você está diante de Deus? Qual é a sua reação diante de Deus? Como você está reagindo à palavra de Deus? O que isso do lado de fora está contribuindo aqui dentro? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que está acontecendo lá fora coopera para o nosso bem, mesmo que para nós, humanamente falando, seja ruim. O que é ruim para você, momentaneamente, não define o projeto de Deus. Deus tem algo maior para você. Existem coisas que a nossa mãe, o nosso pai nos força a comer que para nós é ruim. Mas aquilo vai nos dar sustância, porque a visão do nosso pai, da nossa mãe é maior do que a nossa. Até alcançarmos a maturidade para entendermos que aquilo era importante, demora. Existe um projeto, um propósito, um processo. Quando eu olho para a minha existência, quando eu me lembro da minha infância, que eu precisava comer brócolis, que eu precisava comer alface, que eu precisava comer tomate, verduras, e eu não queria, é ruim, não desce, não tem sabor. Só que hoje eu entendo que é importante. Então, quando a maturidade chega, nós entendemos. Pode ser que no momento que você está vivendo, você não está conseguindo ter a visão ampla do que está acontecendo. Mas Deus, Ele sabe o que está acontecendo. Sendo Deus o teu Pai, Ele sabe o que está te oferecendo. Sendo Deus o teu Pai, Ele sabe o que você tem, o teu valor. E Ele não abandona você. Então tem hora que nós passamos por uma situação difícil, e isso é providencial para o nosso crescimento. Você está passando por uma situação difícil, e isso é providencial para o teu crescimento. Eu estou passando por uma situação difícil, e isso é providencial. Dói, machuca, maltrata, sentir dores na alma, faz, mas é providência. Foi na queda de Paulo que Paulo ficou cego e viu a luz. Foi na queda, foi no fracasso da pescaria de Pedro e os seus companheiros de barco que ele teve o privilégio de receber Cristo na sua embarcação. Você entende isso? Você compreende? Foi no fracasso das irmãs Marta e Maria que Cristo ressuscitou Lázaro.
É quando a gente não consegue que Deus faz. Entenda isso. Coloque isso no teu coração. Mas você me diz, mas meu irmão, tá difícil. Se é o propósito e se há o processo, se é o processo de Deus e há um propósito, não vai parar por aí. Vai dar certo. Deus quer construir um caráter dentro de nós. Eu digo, repito e afirmo: caráter vale mais do que reputação. Deus não está preocupado com a tua reputação, Deus está preocupado com o teu caráter. Tem coisas na nossa vida que nos dá uma reputação ruim. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, as pessoas dizem: é derrotado, está buscando a Deus e não deu certo. Olha para a vida dela, olha para a vida dele. Então, quando as coisas não dão certo na nossa vida, a nossa reputação muitas vezes vai lá embaixo. Só que dentro de um sofrimento, dentro de um momento difícil, Deus está conosco. E Ele constrói um caráter. Ele constrói uma jornada. Ele constrói uma vida. Ele aumenta o nosso alcance. Ele melhora o nosso desenvolvimento. Se eu não tivesse sofrido na minha adolescência, hoje eu não teria testemunho para contar. Se eu não tivesse passado por noites difíceis, hoje eu não poderia pregar a palavra. Talvez eu não teria arcabouço, recurso, não teria alicerce para compartilhar uma verdade com pessoas que estão vivendo uma situação complicada. Para Deus, o que você está vivendo é só um processo. A restauração vai vir. O projeto de Deus vai vir. Na verdade, o projeto de Deus é o que você está vivendo. Tem que ir embora, irmãos. Entenda, a restauração na vida de Jó só veio depois que Jó reconheceu quem Deus era em primeiro lugar. O início da história de Jó é marcado por uma ação divina que arranca de Jó filhos. Essa pregação destrói qualquer argumento que a vida de um crente tem que ser 100% felicidade. Esta pregação destrói o argumento do evangelho que é pregado nos dias de hoje. Você virou crente, você aceitou Cristo, você não vai sofrer. Então deve parar de pregar Jó. Para Jó conhecer Deus de verdade, ele teve que sofrer. Religião não nos faz conhecer a Deus de verdade. O conhecimento de Deus vem através de uma intimidade, de uma fé inabalável. E para o nosso coração, a fé é fortalecida no meio do sofrimento. Deus, ele não quer que o seu povo sofra. Deus, ele não quer que o seu povo passe privações. Ele não deseja isso. Mas quando as coisas do mundo falam mais alto, bem-aventurado é aqueles que sofrem. Bem-aventurado é aquele que por amor de Deus são perseguidos. Bem-aventurado é os que choram. Bem-aventurados são aqueles que passam por dificuldades. Se for para eu sofrer a vida toda com Deus, eu prefiro sofrer a vida toda com Deus. É melhor sofrer com Deus do que viver sem Ele. Nós precisamos entender isso. Deus, ele tem um projeto na tua história. E o projeto de Deus na tua vida não está definido pelas tuas palavras. Não é você que muda a vontade de Deus. As tuas orações, elas não são usadas para mudar a vontade de Deus. As tuas orações te fazem se aproximar de Deus. Existem coisas que você vai orar a vida toda e essas coisas não vão chegar. Aí você me diz: que é isso, pastor? Isso é loucura, você está pregando heresia. Não, não é heresia. Existem pedidos que não vão ser atendidos. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos porque oramos mal.
Eu não estou pregando heresia, eu sou um pregador bíblico. A Bíblia, o livro de Tiago diz que nós pedimos mal, por isso nós não recebemos. Recebe porque você pede mal. Você não recebe porque você não pediu da maneira que Deus queria. Você não recebe porque não é o que Deus quer. Então, enquanto você não entender isso, enquanto você não discernir isso, a tua vida pode continuar do jeito que está. Então você ora para você se aproximar de Deus. Existem pedidos que não vão ser atendidos. Eu pedi pela minha mãe até o dia que ela morreu, e ela morreu. Eu pedi pela minha mãe até o dia que ela faleceu, e ela faleceu. Todo dia eu falava para Deus, Deus transforma, Deus alimenta, Deus abençoa a minha mãe, faz algo na vida dela, muda a história da minha mãe, renova, restaura a vida da minha mãe, faz algo. E ela faleceu. Existem pedidos na nossa vida que não vão ser atendidos, mas a oração nos aproxima de Deus. Então fique com Deus, esteja com Deus. Ele vai restaurar o que é essencial. Ouça esta frase. Se você quiser anotar, anote. Restaurar o que é essencial na tua vida. Quando o que você acha que é essencial não é maior do que Deus no seu coração. Quando o que você acha que é essencial não é maior do que Deus no seu coração, Deus restaura o que é essencial para a tua vida. Você diz, é essencial, eu preciso disso. Se isso é maior do que Deus no teu coração, Deus não vai restaurar. Nós precisamos entender que Deus não divide sua glória com ninguém. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não estou aqui fazendo um discurso religioso. Eu não estou aqui para lhes apresentar uma religião. Eu estou aqui para dizer que há um projeto de Deus chamado restauração na nossa vida. Porém, é isso. Vai para Deus pedir coisas para Ele, Ele vai te dar o que Ele sabe que é necessário e que não é maior do que Deus no seu coração. Homens de Deus e mulheres de Deus sofrem. Quer servir a Deus? Prepara para sofrer. Aí você me diz, que isso? Isso é fora de cogitação. Que isso? Eu ouvi falar que se eu servir a Deus eu não vou sofrer. Eu ouvi falar que se eu servir a Deus eu vou ser uma pessoa abençoada. Claro, a bênção de Deus vai estar na tua vida, mas a bênção de Deus não nos priva do sofrimento. A bênção de Deus não nos priva de passar por dificuldades. A bênção de Deus, o procedimento da existência. Então tem coisas que vão acontecer. Tem coisas que vão ter que ir embora. Tem coisas que vão acontecer, coisas que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo. Porém, é essencial. Ouça o que Deus está falando com você. Não se trata de um discurso religioso. Não estou te convidando para ir para uma igreja. Não estou te convidando para ir para uma religião. Não. Estou dizendo para você que tem coisas que acontecem que são providencial na nossa vida. Existem coisas que vêm, existem coisas que vão, existem coisas que ficam, existem coisas que vão embora, não vão ficar. Deus tem um processo e um projeto na nossa existência. A Bíblia Sagrada nos mostra isso. Não dá para apagar da Bíblia os pontos, os processos, as situações que o povo de Deus viveu. O Moisés escolhido que morreu sem chegar no lugar que ele desejaria chegar no momento dele. Você está entendendo? Os profetas, todos eles passaram por sofrimento. Olhe para a igreja primitiva, a maneira que eles morreram, a maneira que eles viveram, o quanto foram perseguidos, o quanto passaram por dificuldade, e hoje a gente está querendo não sofrer. Olha o que nós estamos vivendo.
Nós estamos pedindo a Deus algo que pode nos afastar dele. Então o segredo não é pedir a Deus, o segredo é estar com Deus. Orar, estar, renunciar, obedecer, ficar com Deus. O sofrimento, se você olhar a história da igreja primitiva, você vai ver isso. Luta incansável, perseguições implacáveis, grandes homens daquela época perseguindo homens de Deus, homens que amaram o próximo, homens que abraçaram a causa social, homens que gastaram a sua vida para oferecer para a sociedade da época uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, e foram perseguidos até a morte. O apóstolo Paulo, que nós admiramos pelo tamanho da sua obra, um homem que escreveu 70% do Novo Testamento, 13 cartas do Novo Testamento, um homem que é admirado no mundo inteiro, morreu decapitado. Olhe para a vida de Pedro, um homem que andou com Jesus, foi transformado pelo Evangelho, recebeu de Deus o privilégio de uma restauração ministerial, mesmo depois da queda. Porque se você observar, não dá para apagar da Bíblia os pecados de Pedro. Pedro negou a Jesus. Quem de nós não nega a Cristo? Quem de nós não negamos a Cristo com as nossas atitudes? Quem de nós nunca fizemos, mas eventualmente não cumprimos? Olhe para dentro de você. Eu particularmente fiz várias promessas que eu não cumpri, vários pecados, mas Deus não desistiu. A história de Pedro marca a história do Evangelho, marca a história humana, como exemplo de alguém que errou e foi perdoado, alguém que pecou, recebeu a restauração através de uma conversa com Cristo. Jesus o chamou, Jesus o abraçou, Jesus cuidou dele, Jesus abraçou a causa dele, mesmo depois do... Então Pedro foi restaurado, Paulo foi restaurado, os discípulos, Tomé foi restaurado, e vários personagens bíblicos tiveram o privilégio de receber uma oportunidade de restauração. Mas por fim, Bíblia, não dá para apagar da Bíblia que eles sofreram. E você que é cristão do século 21, não quer sofrer, não aceita o sofrimento. Pregaram para você que você não pode sofrer. É mentira, é engano. A vida cristã é uma vida de sofrimento. A questão é, existe um lugar após essa existência para nós, e nós não vamos para lá por causa dos nossos méritos. Nós vamos para lá abraçados com a graça e com a misericórdia de Deus. A restauração é um projeto de Deus na tua vida. A restauração é algo que Deus quer fazer na tua história. Então eu digo para você que está ao alcance desta palavra, eu não vim aqui pregar uma mensagem para alimentar o ego das pessoas. Não é mensagem triunfalista. Deus tem um projeto na tua vida. A restauração vai acontecer no tempo de Deus. Então eu peço para você, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu vou finalizar, vou deixar ela na nossa página. Mas no mais, em nome de Jesus, você que está ouvindo esta palavra, abraça a oportunidade de Deus na sua vida. Esse é o tempo que nós temos para abraçar a causa de Deus. A causa de Deus é social. A causa de Deus, ela é transcendente à política.
A causa de Deus, ela não está presa à religião. Eu sou religioso, mas Deus não. Agora vamos abraçar o Evangelho. Vamos seguir a Cristo. Vamos ser cristãos de verdade. A restauração da tua vida vai vir. Deus, ele tem um projeto na tua vida. Busque a Deus. Daqui uns dias, se Deus nos permitir, as igrejas vão estar abertas novamente. Nós vamos poder cultuar a Deus dentro do contexto igreja. Mas agora, nesse exato momento, vamos cultuar a Deus no contexto família. Vamos fortalecer os laços familiares. Peça a Deus aquilo que é essencial. Saiba que a restauração vai vir quando você aprender que Deus é maior do que o que você está pedindo. Finalizando, Jó viveu isso. Deus restaurou. A Bíblia diz que Deus deu a ele filhos. Eu fiz questão de fazer menção no texto. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente... Cativeiro de Jó, quando orava, o Senhor acrescentou a Jó um outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele, observe, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Olha o consolo de Jó. Veio da sua família pelo mal que o Senhor lhes havia enviado. O mal que Jó viveu, na verdade, para a família de Jó, para todos que estavam vendo a história de Jó, Deus que tinha enviado. E é fato. Tudo da nossa vida é um projeto, é um propósito. Aquilo que é mal para você, para Deus, é uma oportunidade de crescimento. Então na vida de Jó foi isso. O mal que ele viveu, para a família era ruim, mas para Deus era uma oportunidade de crescimento para Jó. E a Bíblia diz que isso proporcionou para Jó família reunida, irmãos, todos comendo na sua casa, banquete familiar, providência. Lá no fim, Deus encheu o celeiro de Jó. A Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó se tornou alguém melhor, maior, mais influente, mais poderoso do que no início. E a Bíblia diz que Deus deu a ele 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi. Teve 7 filhos e 3 filhas. Deus restaurou os bens. Deus retribuiu a Jó, dando a ele saúde. Deus trouxe a família de Jó para perto de Jó, deu um banquete na casa de Jó e por fim deu a ele outros filhos e 3 filhas. Então saiba de uma coisa, Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Amém? Eu vou fazer uma oração, se você quiser orar comigo. Eu sou grato a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, eu compartilhei, acredito que mais de 1 hora, uma mensagem com os teus filhos. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder estar na tua presença. Independente do que está acontecendo no nosso país, nós estamos na tua presença. Toma em tuas mãos os teus filhos que ouviram esta palavra. Abençoa todos os teus servos. Honra cada um dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que aquilo que é necessário venha. Que o processo da restauração seja concluído. Que tenhamos a restauração daquilo que é essencial. Mas que aquilo que nós julgamos ser essencial para a nossa vida não seja maior do que a tua presença na nossa vida. Que diante do vislumbre da bênção, nós não nos percamos na caminhada. Que diante do vislumbre daquilo que nós pedimos nas nossas mãos, a nossa vida espiritual, a nossa vida de obediência seja cada vez mais fortalecida. Que nós venhamos dizer não a tudo aquilo que não te agrada. Que venhamos ter aproximação com a tua presença.
independente do que está acontecendo na nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Honra teus servos, ajusta teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Vou concluir aqui em nome de Jesus.